O caso Evandro refere-se ao desaparecimento e morte do garoto Evandro Ramos Caetano em 6 de abril de 1992, na cidade litorânea de Guaratuba, no Paraná. O caso teve grande repercussão na imprensa, visto que entre os anos de 1980 e 1990, o estado do Paraná passava por uma onda de sumiço de crianças, e nesse contexto, exatamente 28 crianças desapareceram, incluindo Leandro Bossi, que havia desaparecido na mesma cidade em fevereiro. Evandro, então com 6 anos, desapareceu no dia 6 de abril de 1992, após a sua mãe permitir pela primeira vez que ele fosse sozinho para casa, do colégio onde ele estudava e ela trabalhava, para ele pegar um brinquedo e um lanche. A escola ficava a apenas 150 metros da residência. 20 minutos depois, a mãe percebeu que o filho não havia voltado, mas ela acreditou que ele poderia estar na casa de parentes que moravam ali perto. Ela só percebeu que havia acontecido algo quando, ao voltar para casa, ela encontrou a porta chaveada e o lanche e o brinquedo ainda em cima da mesa. No dia 11 seguinte, lenhadores encontraram um corpo de uma criança em um matagal, sem vários órgãos como o couro cabeludo, as vísceras e parte das mãos e dos pés. O pai de Evandro posteriormente reconheceu o corpo por uma mancha que o menino tinha nas costas e por indícios na cena, como as chaves da casa e a cueca da criança. Os restos mortais, no entanto, só foram identificados definitivamente em junho de 2022, após novas análises de DNA. Após o corpo ser reconhecido, um primo da família e ex-investigador da Polícia Civil, Diógenes Caetano dos Santos Filho, passou por conta própria a fazer investigações paralelas às dos policiais civis. Após 2 meses de investigações, baseado em especulações, Diógenes criou um dossiê onde acusava Celina Abage, então primeira-dama do município, e sua filha Beatriz Cordeiro Abage, de terem usado o corpo do menino para um ritual satânico. Ele também citou os nomes de Oswaldo Marceneiro, pai de santo, Vicente de Paula Ferreira, pintor, que morreu na prisão de câncer em 2011, Davi dos Santos Soares, artesão, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos como parte do grupo, que devido às suspeitas sobre as Abage, foi chamado de As Bruxas de Guaratuba. Ele enviou o relatório ao Ministério Público, o que ocasionou mudança nas investigações quando a Polícia Civil foi afastada do caso e substituída pelo Grupo Águia da Polícia Militar. A elite da Polícia Civil do Paraná, o chamado Grupo Tigre, foi enviada até Guaratuba para investigar o desaparecimento de Evandro. Após meses de investigação, a Polícia Civil ainda não havia conseguido apontar possíveis responsáveis. Acreditando que a Polícia Civil não estava fazendo seu trabalho de forma devida, o Ministério Público solicitou que o Grupo de Inteligência da Polícia Militar passasse a investigar o caso. Assim, chegou a Guaratuba o Grupo Águia, comandado pelo então capitão da PM, Valdir Copete Neves, que rapidamente apontou 7 culpados pelo crime. Copete Neves supostamente tinha uma obsessão pelo número 7, já que seu sobrenome Neves, se lido ao contrário, é Seven, que significa 7 em inglês. Devido a esta obsessão, ele teria feito questão de acusar 7 pessoas. Copete morreu executado com 13 tiros no final de outubro de 2018 em Ponta Grossa. Posteriormente, descobriu-se que as Abage eram desafetos de Diógenes por questões pessoais e políticas. Celina teria causado a separação dos pais de Diógenes. As Abage eram oponentes do pai de Diógenes por questões políticas, porque ele também havia sido prefeito de Guaratuba. Após as investigações, a Promotoria Pública do Paraná indiciou Beatriz e sua mãe Celina como mentoras do sequestro e morte de Evandro, alegando a utilização da criança num ritual de magia negra, crime ritual, para a obtenção de benefícios materiais junto a espíritos satânicos.
Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas pela primeira vez em processo que é o mais longo júri da história da justiça brasileira, 34 dias de julgamento. No veredito, foram consideradas inocentes. Em 1999, o júri foi anulado, com o novo julgamento realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011. Outros acusados de envolvimento no suposto assassinato também foram julgados. O pai de santo Oswaldo Marceneiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares. Os três foram condenados em 2004. Os outros acusados, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos, foram absolvidos em 2005. Com votação apertada, 4 votos contra 3, no segundo julgamento, Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. Em 17 de abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz Abage. Em 2018, o projeto Humanos, produzido pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuki, retratou o caso. Fruto de 2 anos de investigação jornalística, a narrativa expôs as falhas de investigação, os hiatos e as perguntas não respondidas relativas ao crime, e trouxe à tona uma nova versão. Os depoimentos colhidos pela Polícia Militar do Paraná foram arrancados sob tortura e os áudios e vídeos haviam sido editados. Beatriz disse: "Depois que eu era torturada, eu ia falar as coisas e falava, mas eu não sei o que vocês querem que eu fale. Eles falavam assim, diga que você matou a criança. E eu falei, tá. Eu dizia tá antes para perceberem que eu estava inventando aquilo. Tá, eu matei a criança. Eu não sabia nem de que criança eles queriam que eu falasse." O podcast tornou-se um dos mais baixados do Brasil em 2019, com mais de 4 milhões de acessos. A comentarista Isabela Boscov chamou a série de impecável e disse que, se em 1992 houvesse entre os investigadores do caso alguém com a clareza, o método, a perseverança e o rigor de Ivan Mizanzuki, provavelmente a gente saberia o que aconteceu com Evandro e com o outro menino desaparecido 50 dias antes em Guaratuba, o Leandro Bossi. Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná, representado pelo secretário estadual de Justiça, Trabalho e Família, Neile Prevost, publicou um documento pedindo desculpas a Beatriz Abage pelas torturas, chamadas de sevícias indesculpáveis no comunicado. A defesa chegou a pedir a anulação do julgamento, mas em março de 2023, os desembargadores do Tribunal de Justiça mantiveram a condenação, alegando que as fitas de áudio precisavam ser periciadas. O advogado disse que pedirá uma nova anulação e que as fitas sempre estiveram no processo. É uma prova que estava nos autos e que, se a época dos fatos tivesse permanecido dentro da investigação, certamente esse processo jamais teria existido. A época do desaparecimento de Evandro, com um corpo de criança sendo encontrado uma semana depois, 2 aspectos chamaram a atenção da opinião especializada: a rápida investigação sem o devido zelo pericial, a falta de cadeia de custódia, com o imediato indiciamento dos envolvidos e o fato dos investigadores e da imprensa terem relacionado a morte de uma criança com a Umbanda, atrelando-a a suposto ritual de magia negra. A defesa e a promotoria travaram longos embates sobre as confissões dos acusados, mas, nos anos de 1990, a tese de tortura foi derrubada por exames de corpo de delito e as declarações das réis. No entanto, as torturas ficaram claras no podcast do jornalista Ivan Mizanzuki, que teve acesso a uma versão não editada da fita que contém a gravação da confissão dos acusados. As informações foram divulgadas no episódio 25 da 3ª temporada do podcast Projeto Humanos, e o áudio da fita foi disponibilizado para download na enciclopédia digital do podcast.
Também foram levantadas diversas vezes suspeitas de que o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba não seria do menino Evandro Ramos Caetano. E segundo o zelador do cemitério de Guaratuba, Luiz Ferreira, o corpo não está enterrado no local ao qual o Ministério Público diz estar. No julgamento de 1998, as réis do caso chegaram a ser inocentadas, porque o júri entendeu que não estava comprovado que o corpo era de Evandro. 3 exames de DNA haviam sido feitos, sendo que os resultados dos 2 primeiros haviam sido inconclusivos. Porém, Ivan Mizanzuki afirmou que no laudo 2 já fica claro que os restos mortais pertenciam a Evandro, o que foi novamente confirmado no laudo 3. Também houveram rumores de que o corpo havia sido colocado no caixão ainda na cena do crime, sem passar pela devida perícia, e logo em seguida enterrado. No entanto, o pai do menino reconheceu objetos que estavam na cena e reconheceu a criança por meio de uma pequena marca de nascença nas costas. A dentista do menino também reconheceu o corpo através do exame da arcada dentária, já que ela havia feito pouco antes de sua morte um procedimento diferente nos dentes de Evandro. Em decisão colegiada, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu no dia 9 de novembro de 2023 o julgamento do caso, decidindo pela anulação das condenações. Assim, por 3 votos a 2, foram absolvidos Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Osvaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira, que morreu em 2011. Já na sua manifestação, o representante do Ministério Público, Silvio Couto Neto, declarou: "Tentei buscar provas efetivas que pudessem comprovar aquela tese contida naquela declaração que deu início à condenação dos que ora buscam a revisão criminal. E efetivamente, do fundo do meu coração, com toda a experiência acumulada nessas mais de 3 décadas de carreira no Ministério Público, não consegui chegar à conclusão de que havia essas provas. Não vejo como dizer que as condenações foram efetivamente justas." Em 13 de novembro de 2023, Beatriz Abage, uma das condenadas do caso, disse em um programa de televisão que a tortura que sofreu por assumir a culpa pelo crime tem que ser investigada. E você, acredita que o verdadeiro culpado desse crime ainda pode ser encontrado ou o caso se encerra assim mesmo? Deixe aqui nos comentários.